Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse maravilhoso canal, que é o Semente de Atom. Eu me chamo Vanessa e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o arquétipo do mago. Sim, eu vivenciei esse arquétipo, eu ativei esse arquétipo por mais de 4 meses. Eu fiz o uso desse arquétipo ali quando eu estava estudando, né, na Escola dos Alquimistas, lá com a Mãe Andrade. Eu fiz uso desse arquétipo durante bastante tempo, porque eu queria, de fato, entender como estudar as questões da espiritualidade, do autoconhecimento, da cabala, seria importante para mim. Bom, quando eu entrei ali na Escola do Alquimista e ativei, de fato, esse arquétipo, eu entendi que eu já tinha esse arquétipo ativado na minha vida, né? Eu já fazia uso desde a minha infância. Durante muito tempo, eu fui aquela pessoa solitária que gostava de ler, e os meus livros, eu não tinha dinheiro para comprar livros, então eu estava sempre utilizando livros da biblioteca, né? Biblioteca pública, na época, e da biblioteca da escola onde eu estudava. Então, eu percebi que eu já vivenciava esse arquétipo com muita frequência, com muita facilidade. Bom, a leitura me acompanhou durante toda a minha infância, me acompanhou durante todos os meus estudos. Primeiro eu fui para a religião das Testemunhas de Jeová, estudei, li todos os livros que eram necessários, li livros de jovem um pouco muito cedo, antes dos 9 anos. E essa necessidade de conhecimento da espiritualidade estava sempre presente na minha vida. Até que eu via, né, eu fazia uso de pedras e tal, e aí eu quis estudar um pouco de runas, mas não deu muito certo. Aí eu fui estudar tarô, aí eu fui estudar reiki, entre outras terapias holísticas e métodos de adivinhação, até que eu cheguei no estudo da espiritualidade de fato. Muitos dos livros que eu lia eram da religião espírita ou das Testemunhas de Jeová. Até que eu encontrei, né, os contos, as lendas que estavam sempre voltadas com questões espirituais. Por exemplo, eu li Fallen durante praticamente a minha adolescência inteira. A saga Fallen foi uma das sagas que mais me interessava, porque era ali a junção de anjos e demônios. E isso me chamava bastante atenção, essa conexão entre o bem e o mal. Eu acreditava que realmente não teria que escolher um lado, até que eu entendi que de fato a gente não precisa de um lado, a gente só precisa entender que todo mundo é bom e todo mundo é ruim em algum momento. Não existe nada 100% bom ou nada 100% ruim, ok? Então eu fui percebendo que o arquétipo do mago, ele já estava impregnado na minha vida a todo tempo. Eu só não estava consciente. Então eu vivenciei o arquétipo do mago durante bastante tempo da minha vida. Então é um arquétipo muito poderoso que proporciona a habilidade de trazer para o consciente da mente as coisas que estão abrigadas no inconsciente, no subconsciente. O que foi que eu não consegui ver muito nesse arquétipo? Essa coisa de trazer para o consciente aquilo que já estava no inconsciente. Eu sempre fui muito conectada com a minha espiritualidade, então eu tinha muitas visões ali na minha infância. Inclusive uma vez eu tive um sonho que eu morava em um sítio, né? Meu pai era caseiro desse sítio. E aí eu tive um sonho de que na manhã seguinte, né, às 11 horas, um bando de boi invadia o sítio. Bois brancos, eu lembro perfeitamente do boi. E eu acordei, contei pra minha irmã, que era minha cúmplice ali o tempo todo, ela é um ano mais nova. E de fato, às 11 horas, uns 4 ou 5 bois invadiram, quebraram o portão do fundo e invadiram. A gente estava bem no meio do sítio, então foi bem tenso. Os bois invadiram de vez e eu vi ali pela primeira vez a manifestação de um sonho, a manifestação de um acontecimento noturno. Isso se intensificou muito durante a adolescência. Eu tinha sonhos com anjos e demônios, eu tinha visões. Eu lembro que uma vez eu tive um pesadelo horrível, que eu estava na escola e aí durante o processo de apresentação, que a gente tinha sempre apresentações no pátio, uma figura que pra mim era demoníaca tentava me levar, e aí a figura divina vinha e me salvava. Mas eu acordei tão mal, de um mal-estar terrível. E quando eu cheguei na escola, de fato, eu me senti muito mal.
no exato lugar onde eu estava. Então, eu vi essas manifestações com muita frequência. Então, esse trazer do inconsciente para o consciente que o mago trazia, para mim não ficou muito claro porque eu já vivenciava isso. Eu lembro que quando eu estava utilizando o arquétipo do mago, né, tem essa coisa do planeta estar conectado tanto com as pessoas, com a natureza, com tudo. Eu fui ao banco com a minha esposa e a gente estava na fila e de repente eu olhei o céu e não sei se vocês conhecem o Joel Goldsmith, ele gosta de falar muito de... Como é que chama, Jesus? É o processo de transbordar a centelha divina. É como se você estivesse conectada totalmente com todo. Eu olhei pro céu e aquele céu tava diferente, o azul era mais escuro, aquela coisa, um amor tomou conta de mim naquele momento e foi o uso do arquétipo do mago me trouxe isso, essa conexão total com a natureza. Isso durou em média uns 5 minutos, esse transbordar. E eu chorei muito, saíram muitas lágrimas, minha esposa até ficou preocupada achando que tinha acontecido alguma coisa. E eu não conseguia explicar, porque eu estava em um momento de derramamento ali interno, onde eu estava de fato me sentindo parte da natureza. Então, o arquétipo do mago, ele trouxe essa consciência. Aconteceu dessa vez, demorou um pouquinho, aconteceu de novo com uma árvore. Uma sensação de que ela e eu éramos a mesma coisa, então foi muito óbvio isso e foi maravilhoso. E o mago, ele tem o hábito, ele tem a pureza, a capacidade de trabalhar os 4 elementos da matéria, né? Que é a água, a terra, o ar e o fogo. Nossa, as manifestações durante o uso do arquétipo do mago aconteciam muito fácil mesmo. Eu lembro que eu pensei, né? Eu tava com probleminha de pagar uma conta e aí eu pensei, poxa, bem que minha mãe poderia pagar essa conta pra mim. Não deu 5 minutos, a minha mãe mandou mensagem dizendo que ia pagar a conta, sendo que eu nem comuniquei. Eu sentia vontade de comer alguma coisa e a minha sogra mandava mensagem dizendo que tinha exatamente a coisa. Eu sentia vontade de não ir pra aula e aí o professor cancelava. Ou acontecia alguma coisa interessante e o professor não podia ir. Eu lembro que eu senti vontade também de ganhar um presente. Eu ganhei exatamente o presente que eu queria, que na época era uma xícara muito linda, né? A minha mãe, ela trouxe essa xícara pra mim. Foi assim um momento de manifestações instantâneas. Eu manifestei um trabalho também com muita facilidade, que eu achava que era um pouco mais difícil de ter, inclusive na cidade onde eu moro. E eu fui chamada. Então, o arquétipo do mago, ele traz isso pra sua vivência. Você pensa e quando você vê, já tá manifestado na sua frente. O lado luz do arquétipo do mago é exatamente você ficar só no pensamento, só no pensamento, só no pensamento. Mas isso aí vai depender muito da sua personalidade. Eu sou uma pessoa de agir, então o lado sombra do arquétipo do mago não me pegou muito. Eu não ficava muito só no mundo das ideias. Mas esse arquétipo foi maravilhoso nos processos de manifestação. De conhecimento, eu consegui estudar com muito mais facilidade. Eu estudava à noite, estudava durante o dia. Não existia tempo ruim, eu estava sempre questionando e estudando. Então, esse arquétipo é de fato o arquétipo do estudante. Eu vivenciei ele durante muito tempo. E quando eu descobri, eu tive que desativar esse arquétipo consciente para poder conseguir ativar outros e sair desse lugar de só estudar e passar aquele conteúdo que eu aprendi para vocês, passar esse conteúdo para frente. Tanto que eu comecei a fazer pesquisas de TCC, receber para fazer essas pesquisas, sendo que antes eu só estudava, compartilhar aqui esses momentos com vocês. Então foi um arquétipo maravilhoso. Então, se você quer ativar esse arquétipo, ativa e você vai ver os benefícios. Gente, dá uma olhadinha no meu e-book, o link tá aqui abaixo. Tenho certeza que você vai encontrar uma forma de limpar essas crenças da sua vida. Se você gosta de vídeos como esse, comenta aqui.